Sabia que a ansiedade, ela não é só a crise. A crise de ansiedade, ela é só o espectro que é a ansiedade. E hoje eu vou te explicar um pouquinho melhor sendo psicóloga que atende mulheres ansiosas. Muito prazer, eu me chamo Agnes Conde, sou psicóloga clínica que atende mulheres ansiosas e se você gostar desse vídeo, te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, comentário e verificar a descrição aqui embaixo que com certeza vai ter um link útil para você. Antes da gente começar aqui, eu queria perguntar: o que você entende por ansiedade? Quando eu falo que fulano é ansioso, o que vem na sua cabeça? Como você interpreta essa situação? Você imagina uma pessoa ansiosa, aquela que tem aquela crise de choro o tempo todo, ou que não se aquieta, ou que não consegue controlar tudo ao mesmo tempo e fica frustrada? O que é a sua percepção de ansiedade? Como psicóloga, eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é a ansiedade e quando ela é ou não normal. Porque sim, a ansiedade ela não é a vilã o tempo inteiro, mas ela possibilitou que você estivesse aqui hoje assistindo esse meu vídeo. Quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa voltar um pouquinho para os nossos antepassados. Eles precisaram da ansiedade para poder se preparar para caçar o alimento deles. E eu tô falando aqui da Idade das Pedras, tá? Dos antigos mesmo. Então eles precisaram estar com o sistema nervoso deles em máximo alerta para detectar um perigo quando fossem trazer a comida para sua tribo, para quando fossem sair de noite, caso fosse necessário, para de repente se encontrar um leão no meio do caminho, conseguir sobreviver. Então, a ansiedade nada mais é do que preparar a gente para um possível perigo. Agora, quando a ansiedade já deixa de ser algo funcional e começa a ir para algo disfuncional, ou seja, fora do normal, vamos colocar assim, é quando mesmo você estando em um ambiente seguro ou não esteja esperando de fato, com evidências, nada que você possa se preocupar, ela apareça mesmo assim. E é aí que você precisa ter um olhar um pouco mais cuidadoso para isso, porque não é normal que você sinta ansiedade todos os dias. Não é normal você ter um pensamento e começar a chorar desesperadamente e a começar a viver com medo por causa disso. Então é nesse sentido, quando a gente fala de ansiedade normal, é aquela ansiedade que você sente pré-prova, de tirar uma boa nota, para não reprovar na matéria da faculdade, precisar pagar para refazer essa matéria depois. É quando você vê dois caras numa moto no meio da rua e segura a sua mochila com mais força para evitar um assalto. Então, sabendo agora a diferença da ansiedade patológica e da ansiedade normal, que ajuda na nossa sobrevivência, como a gente viu os antepassados também, é importante a gente ver que quem tem ansiedade não é só quem está na crise. A crise ela é um pequeno recorte de uma série de antecedentes que precisaram para que ela tivesse essa crise nesse exato momento. A ansiedade, ela costuma estar de uma forma muito mascarada no teu dia, quando você sai de casa e fica pensando: "Será que eu tirei o ferro da tomada? Será que eu desliguei mesmo o gás? Será que eu fechei mesmo as janelas? E se chover? E se molhar toda a minha casa, os meus móveis? Será que eu tirei o computador da tomada? Mas e se der uma queda de energia? Será que esse computador pode tomar um curto-circuito e estragar?" A ansiedade mora nesses pensamentos que começam pequenos, bobinhos e vão se engajando em outros pensamentos que vão ficando cada vez piores, cada vez mais desconfortáveis. E aí não tem jeito, você fica se preocupando, se engajando e provavelmente você pode ser o tipo de pessoa que acha que a preocupação é uma forma de estar arrasando, de estar se preparando para o caos, para as adversidades da vida. E num certo limite de pensamentos, tá tudo bem, por exemplo, fazer uma reserva financeira caso precise, de repente no futuro para ajudar em alguma coisa, ou de fazer um seguro de vida, tá tudo bem.
São coisas, assim, que são interessantes, mas até onde se engajar em preocupação é produtivo? Nem toda preocupação é produtiva. Você pode achar que todas as preocupações que vêm na sua cabeça são produtivas, afinal, se você está se preocupando, se você está pensando, você vai estar resolvendo, muitas vezes não é por aí que a banda toca. Muito provavelmente, na maioria das vezes, você só está se engajando, pensando em coisas ruins e na maioria das vezes, ou se não em todas essas vezes, você só está gastando energia do seu cérebro, se preocupando em todas as possibilidades dos piores cenários possíveis. E em nenhum momento, de fato, tu vai estar procurando uma resolução de problemas. Afinal, a resolução de problemas exige uma habilidade cognitiva mesmo para que você saiba elencar todas as possibilidades ou pelo menos um grande leque de possibilidades para poder te ajudar em um momento de adversidade. E a pessoa que está com a cabeça ansiosa, que sofre com transtorno de ansiedade generalizada, ela dificilmente vai parar para resolver. Ela vai se engajar em cada vez mais pensamentos ansiosos, catastróficos e vai sofrer à medida em que eles crescem. Mas o que são pensamentos catastróficos? Você pode estar se perguntando. Se você nunca teve contato com a terapia cognitivo-comportamental, você provavelmente nunca ouviu falar nesse termo. Mas como o próprio nome diz, pensamento catastrófico, ele já está levando a gente para uma catástrofe, para o pior cenário possível. Então, sabe aqueles cavalos de corrida? Eles não têm aquela venda aqui do lado que faz ele olhar só para frente? É como se essa distorção cognitiva da catastrofização fizesse isso com você. Ela coloca essas vendas do lado e te faz enxergar só o que de ruim pode acontecer. Você não consegue olhar para os lados e ver todas as possibilidades alternativas de desfecho para uma mesma situação ruim. E é por isso que você sofre tanto, é por isso que você fica tão exausta no dia seguinte, porque o cérebro faz tanto esforço cognitivo que ele gasta energia mesmo, e isso reverbera no seu físico. E é por isso que se você se sente cada vez menos motivada, é por isso que você se sente cada vez mais cansada, é por isso que você cada vez se sente menos conectada de si mesmo. E veja bem, ninguém quer ter ansiedade, ninguém gosta de pensar essas coisas e não é fácil, assim como dizem, de se desprender desses pensamentos. Eles são tão intensos e na maioria das vezes eles parecem tão verdadeiros que você não vai conseguir ter a consciência exata naquele momento de que são pensamentos ansiosos, porque como eles vêm em forma de preocupação, você já interpreta que é um sinal que você precisa se engajar nesse pensamento, nessa preocupação. Afinal, você precisa resolver, você precisa lidar com isso. E isso pode se intensificar, principalmente se você for aquele tipo de pessoa que é acostumada a resolver tudo sozinha, que não gosta de pedir ajuda, e isso vai fazer com que você sofra ainda mais. E para te ajudar a superar esses pensamentos que na maioria das vezes são assustadoramente assustadores, preciso te dizer que você precisa fazer terapia. Posso falar aqui o dia inteiro sobre ansiedade, sobre técnicas, mas se forem técnicas soltas e sem contexto com a sua vida em específico, isso muito provavelmente não vai te ajudar em nada e possivelmente pode até te prejudicar. Então, um conselho de coração: vai procurar uma terapia, vai para uma psicóloga para você ver isso de pertinho, ter um acompanhamento personalizado e mais próximo. Se você quer ser atendida por mim, aqui embaixo na descrição tem um link para você agendar a sua consulta comigo no meu site. Agora vamos partir para umas pequenas técnicas que podem te ajudar nesse momento, mas que não vão substituir a psicoterapia. A primeira delas é se informar. Quanto mais você se informar sobre aquilo que você tem, mais sentido vai fazer para que você consiga aplicar algumas técnicas. Quanto mais você souber o que acontece com você, melhor vai ser o resultado de uma técnica. A segunda coisa que eu adoro fazer com alguns pacientes é o exame de evidência de pensamento.
quais evidências reais e concretas eu consigo encontrar agora que esse pensamento que eu tô tendo é uma verdade absoluta, que eu preciso acreditar nele e fazer de tudo para que resolver ele? Quais evidências reais eu tenho de que esse pensamento que eu tô tendo agora é uma verdade absoluta e que eu preciso me engajar nele? E quais são as evidências contrárias de que eu não devo acreditar nesse pensamento e que não faz sentido eu ficar me engajando nesse tipo de pensamento? Eu posso anotar tudo que eu estou pensando, fazer uma associação livre mesmo de pensamentos e colocar tudo no papel. Observar cada um deles apenas como pensamento. Sabe pensamento? Pensamento é só pensamento. Assim como pode ter um elefante rosa atrás de mim agora, isso não significa que esse pensamento do elefante rosa seja uma realidade. Até porque ele é só um pensamento. Então, por que você não coloca esses outros pensamentos desconfortáveis que você tem apenas como pensamentos? Por que você dá tanta importância para esse tipo de pensamento? Qual é o medo que você tem sobre ele? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, esclarecido algumas coisas, que você tenha aprendido comigo hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, deixar seu like e um comentário se você gostou. No Instagram eu falo todos os dias sobre ansiedade de forma ativa. E se você quiser saber mais como o meu trabalho pode te ajudar a superar a tua ansiedade, mulher, é só clicar aqui na descrição no link do meu site para você agendar a sua sessão de psicoterapia. No mais é isso, façam terapia e até o próximo vídeo.